Saudações literárias! Hoje eu trago até você as histórias de Charlotte e Jane. Há mais de um século, essas duas mulheres se encontram, se confundem e, mais importante, nos inspiram a dar voz aos nossos sonhos e a ter coragem de lutar por eles. Nesta edição do meu diário, eu te apresento Jane Eyre, o livro mais importante da inglesa Charlotte Brontë. Mas antes de falar da obra, eu preciso começar pela autora, porque Charlotte é grande e a sua história real é tão inusitada que renderia um romance à parte. Charlotte Brontë é uma das mais importantes escritoras da era vitoriana, ou seja, ela viveu durante o longo reinado da Rainha Vitória no século XIX. Uma época que prezou vorazmente pela moral, o decoro, os bons costumes e os deveres da mulher como dama, esposa, mãe e dona de casa. Charlotte nasceu no seio de uma família pobre em 1816 e passou boa parte da sua vida na pequena vila de Haworth, entre as colinas da região inglesa de Yorkshire. Um lugar inóspito e notório pelo frio, a umidade e pelos ventos uivantes. A família era grande e, infelizmente, marcada pela tragédia. Seus pais tiveram 6 filhos. A mãe morreu de câncer muito jovem. As 2 irmãs mais velhas foram vítimas de tuberculose ainda na infância. Restaram então o pai, Patrick, o irmão mais velho, Bramwell, a irmã mais velha, que era a própria Charlotte, e as mais novas, Emily e Anne. Era sim um núcleo humilde, que vivia numa casa simples, mas a biblioteca era rica. O pai era um sacerdote anglicano que valorizava a educação e, por isso, dava asas à criatividade dos filhos. No fundo da residência dos Brontë ficava o cemitério da paróquia, transformando aquele ambiente já sombrio em um cenário gótico perfeito para a fértil imaginação das crianças. Charlotte, Emily e Anne, entre uma tarefa e outra, gostavam de escrever. Quando cada uma concluiu sua história e elas sabiam que as histórias eram boas, as irmãs se uniram para tentar publicá-las, mas foram rejeitadas inúmeras vezes. Não! Ai, uma mulher que ousa escrever, que ousa querer publicar um livro? Só pode ser piada, né? Esse era o pensamento típico da puritana e machista sociedade vitoriana. No caso das Brontë, que não tinham posses, mas eram letradas, restavam parcas opções de trabalho. Seriam professoras, governantas ou preceptoras em escolas ou em casas de famílias ricas. As 3 viveram experiências como essas, mas não curtiram. Então elas decidiram enviar novamente para as editoras os originais de suas obras. Só que dessa vez as danadinhas assinaram com pseudônimos masculinos. De irmãs Brontë, elas se transformaram nos irmãos Bell, Kerr, Ellis e Acton Bell. Muito prazer. Charlotte mais tarde escreveu sobre a razão dessa escolha. Tínhamos a vaga impressão de que as escritoras são por vezes olhadas com preconceito. E tínhamos reparado como os críticos por vezes as castigam com a arma da personalidade e as recompensam com lisonjas que na verdade não são elogios. Foi um tiro certeiro, não deu outra. As obras foram aceitas, publicadas e mais, causaram alvoroço na sociedade londrina. Emily, Ellis, publicou o Wuthering Heights, traduzido no nosso idioma para o Morro dos Ventos Uivantes. Acton, publicou Agnes Grey. E Charlotte, vulgo Kerr, dividiu opiniões com a sua magnífica Jane Eyre. Falemos finalmente de Jane Eyre. Assumindo a identidade de Kerr Bell, Charlotte então publica Jane Eyre em 3 volumes no ano de 1847. Claro que ela fez uso de vários elementos da sua vida em Haworth, e o resultado é uma história inspirada na literatura gótica. Ambiente sombrio, construções meio fantasmagóricas, gritos noturnos, mistérios, segredos do passado, mortes e outros acontecimentos bem trágicos.
Jane Eyre é considerado um Bildungsroman. O termo tem origem no idioma alemão e significa romance de formação. Quer dizer que o livro apresenta a jornada de amadurecimento da personagem, da sua infância até a maturidade. O motor dessa narrativa é, portanto, a protagonista Jane, cuja trajetória somos convidados a acompanhar. E isso envolve o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico e social. A primeira grande marca que Jane carrega é a da rejeição. A imagem inicial é de uma órfã de 10 anos que vive na mansão Gateshead Hall, sob a tutela de uma tia, a senhora Reed. A natureza de Jane é um tanto selvagem nessa fase, mecanismo que ela usa para se defender dos maus tratos que sofre por parte da tia e dos primos. Após um confronto com essa megera, Jane é mandada para a escola de Lowood, um colégio interno austero e de rigorosa educação. Jane passa 8 anos em Lowood, sem ter recebido uma visita sequer. Passou fome, muito frio e saiu ilesa de várias epidemias que tiraram a vida de muitas internas. Já formada, ela permanece na instituição por mais 2 anos como professora. Depois resolve seguir outros caminhos e aceita trabalhar como preceptora de uma criança na casa de Thornfield Hall, de propriedade do senhor Edward Rochester. E é nessa mansão e com esse homem que a narrativa alcançará o seu clímax. Jane viverá uma incrível e nada doce história de amor. Será confrontada por dilemas éticos e morais e terá de tomar decisões drásticas. Jane vai sofrer e suportar tudo no mais abnegado silêncio. Vai vagar entre a fome e o delírio, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor, a honra e o desejo. O nome da propriedade já revela o que vem pela frente. Thornfield significa campo de espinhos. De fato, é um lugar perigoso, imenso, com muitos quartos, alguns deles intocados pela luz do sol. À noite, Jane é acordada por vultos e risos que parecem ter vindo das profundezas do inferno. A casa receberá visitas ilustres, será acometida por um incêndio terrível, um véu de noiva aparecerá misteriosamente rasgado, o Sr. Rochester sofrerá um atentado e tudo piora à noite, cuja escuridão parece soltar um monstro de olhos injetados. Ô, Fernanda, minha filha, você não tá soltando spoiler demais, não? Imagine, essa é apenas uma parte da história. Quando você acha que já viu tudo, Charlotte Brontë aparece e inclui mais uma reviravolta inacreditável ao seu romance. Quase não dá para recuperar o fôlego. E assim, a história segue cronologicamente. Novos personagens aparecem e Jane, firme como uma rocha, vai amadurecendo e tirando bons proveitos de cada experiência. É maravilhoso ver como a autora domina perfeitamente a arte narrativa. E como te adiantei, a obra dividiu opiniões e elevou os ânimos dos primeiros leitores em Londres. Isso porque Jane Eyre é tudo menos a típica personagem dos padrões vitorianos. Jane é uma heroína ávida por descobrir a si mesma e o mundo para além de onde a sua vista alcança. Sua mente é ativa e seu intelecto ardente, e olhava para longe, para o campo, para as montanhas e o horizonte à distância, e sentia falta de ter um poder de visão que me levasse além daqueles limites e que pudesse atingir aquele mundo agitado das cidades e regiões cheias de vida de que eu ouvira falar, mas que jamais havia visto. Jane enfrenta rótulos com coragem, honestidade e senso de justiça. Mas este romance não é simplesmente a história de uma mulher incomum para o contexto da época. É mais, é um convite para uma jornada em busca do autoconhecimento feminino. Além disso tudo, Jane não é bela fisicamente, mas sua sagacidade entorpece perdidamente o seu presunçoso patrão, o Sr. Rochester. O Sr. Rochester, cá entre nós, é um personagem intrigante. Um típico herói byroniano, aristocrático, culto, introspectivo e sedutor. Ao mesmo tempo, arrogante e mal-humorado.
ao mesmo tempo sensível, vulnerável e capaz de amar. Parêntese literário. O termo herói byroniano é usado para associar um personagem aos poemas do famoso poeta inglês Lord Byron e também ao próprio Byron, que levou uma vida extravagante, luxuosa e libertina. O relacionamento entre Jane e Rochester se dá de forma muito franca. Jane não se intimida diante da severidade do patrão e se coloca numa posição de igualdade, negando, portanto, uma submissão que seria comum. Novamente, um tema sensível para a época. Prova disso é que o lançamento da obra veio acompanhado de críticas que acusavam Jane Eyre de ser uma ameaça aos valores cristãos, por incorporar um espírito inquieto de insubordinação. Por esses e outros inúmeros motivos, Jane Eyre continua sendo uma obra revolucionária em pleno século XXI. Você há de concordar comigo que, lamentavelmente, ainda é novidade para muitas mulheres a ideia de independência e autossuficiência. Ao chegarmos à conclusão de que Jane Eyre é uma heroína complexa, que se posiciona corajosamente, que não se deixa sufocar pelas camadas de educação moral e religiosa que recebeu, uma mulher pobre e destemida, ao percebermos tudo isso, a gente só pode intuir que o furor de Jane tem origem onde? Na sua própria autora, Charlotte Brontë. Ao lado das irmãs, Charlotte de fato enfrentou situações adversas à sua liberdade artística e intelectual. Mas, lamentavelmente, as talentosas irmãs Brontë não tiveram tempo para explorar toda a potência da sua criatividade. A sequência de mortes trágicas na família começou em setembro de 1848. Primeiro com o irmão Bramwell, que morreu de problemas respiratórios e debilidade extrema provocada pelo consumo de álcool. Em dezembro daquele mesmo ano, Emily, a autora de O Morro dos Ventos Uivantes, morreu de tuberculose aos 30 anos. Em maio de 1849, ou seja, 5 meses depois, a caçula Anne é vencida pelo mesmo mal, a tuberculose, aos 29 anos. Charlotte e o pai foram os únicos sobreviventes da família. Devido ao grande sucesso de Jane Eyre, Charlotte passou a visitar Londres ocasionalmente, onde levava uma vida social. Contudo, ela nunca deixou por muito tempo a pequena vila de Haworth, onde seu pai viveu até falecer aos 84 anos. Em 1854, Charlotte se casou e logo engravidou. Mas à medida que a gravidez avançava, a sua saúde piorava. Ela sofria de náuseas e desmaios constantes e acabou morrendo juntamente com o filho que esperava em março de 1855. Ela tinha 38 anos. O legado literário das irmãs Brontë é inquestionável. Recomendo a leitura de todas elas. Mas desta vez eu deixo para você um trecho que revela a coragem de Jane Eyre e de sua autora. Minha experiência de vida tinha sido pautada em suas regras e regulamentos. Mas agora eu percebia que o mundo real era maior e que um campo extenso de esperanças e medos, de sensações e excitações, aguardava aqueles que tivessem coragem de seguir adiante em sua vastidão, para buscar o verdadeiro conhecimento da vida em meio aos seus perigos.